Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Fazer um bolo macio e super fofinho não é uma tarefa tão fácil assim. Sempre tem algo que desanda e acaba não saindo do jeito que a gente quer, não é mesmo? Porém, existem alguns detalhes que nessa hora fazem toda a diferença para que o bolo saia certinho. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou te apresentar 8 dicas infalíveis para um bolo macio e fofinho. Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Gostou do tema do vídeo? Então já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber em primeira mão mais dicas como essa aqui toda semana. Curtiu? Se inscreveu? Agora vamos lá. Primeiro, peneire os ingredientes secos. Sempre falo aqui nos vídeos a importância de peneirar os ingredientes secos, principalmente a farinha de trigo e o açúcar. Aposto que você já chegou a ver pequenas pedrinhas de açúcar ou farinha, não é mesmo? Essas pedrinhas não se desenvolvem e podem deixar a textura do seu bolo comprometida. Isso já aconteceu até comigo. Esqueci de peneirar a farinha de trigo e quando fui cortar o bolo, apareceu uma pedrinha de farinha de trigo no meio da massa. Para evitar essa situação desagradável, peneire a farinha de trigo e o açúcar em tigelas separadas. Geralmente, o açúcar vai com os ovos e a manteiga ou o óleo, por isso a necessidade de peneirar separadamente. Mas se o seu processo for diferente, pode peneirar tudo junto, sem problemas. Segundo, adicione os ingredientes por ordem. Sim, isso realmente importa, pois a junção de cada um tem papel fundamental para deixar o bolo fofinho. Bata primeiramente os ovos com açúcar e a manteiga por cerca de 5 minutos. Esse é o tempo ideal para que o açúcar comece a derreter e incorporar os outros ingredientes. Isso formará uma pastinha. Em seguida, vá adicionando aos poucos a farinha de trigo, intercalando com leite ou água. Isso é muito importante, pois se você colocar somente a farinha, formará uma massa muito dura. Se colocar somente o leite, ficará muito líquido. Então vá chegando ao ponto aos poucos. Por fim, é a hora do fermento em pó e da pitadinha de sal para realçar o sabor do bolo. O fermento deve ser sempre agregado por último. Mexa delicadamente só até misturar. Terceiro, evite bater tudo no liquidificador ou batedeira. Quem já acompanha o canal há um bom tempo sabe que somos contra isso. Talvez essa técnica tenha funcionado para você sempre, mas eu acredito que a massa fica muito mais fofinha quando incorporamos a farinha de trigo na mão. Na batedeira ou liquidificador, bato somente os primeiros ingredientes, ovos, manteiga ou óleo e o açúcar. Depois transfiro essa mistura para uma tigela e vou adicionando de 3 a 4 colheres bem cheias de farinha de trigo. Mexo e adiciono um pouquinho de leite. Vou fazendo dessa forma até finalizar, sempre mexendo com um batedor de claras de alumínio, pois é mais forte para destruir qualquer gruminho. E uma dica extra, caso queira, pode bater o leite na batedeira ou no liquidificador, junto com os outros ingredientes. Depois você só terá que adicionar aos poucos a farinha de trigo, também dá certo. Quarta dica, experimente adicionar amido de milho. O famoso amido de milho no bolo funciona mesmo e tem a capacidade de deixar a massa muito mais leve e aerada. Mas atenção, não substitua a farinha de trigo pelo amido de milho. É preciso reduzir um pouco a farinha e substituir a mesma quantidade por amido de milho. A maioria das receitas pedem 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Sendo assim, coloque apenas 2 xícaras de farinha e 1 xícara de amido de milho. Prontinho, substituição feita. Pode apostar nessa dica que funciona muito. Quinta dica, água no forno. Você sabia que a umidade é que ajuda a deixar a massa mais fofinha? Então, experimente colocar no forno, bem pertinho da forma de bolo, um recipiente pequeno com um pouquinho de água. Isso fará com que o forno se transforme em um ambiente mais úmido, fazendo com que a massa cresça livremente. Sexta dica, não unte as laterais da forma. Quando untamos as laterais da forma, impedimos que o bolo cresça bastante. Se ele é impedido de crescer, não irá se desenvolver como deveria, ou seja, ficar com aquela textura aerada.
portanto, unte apenas o fundo da forma. Se quiser, pode colocar somente um papel de manteiga no fundo. Isso protegerá perfeitamente seu bolo e ainda ajudará no crescimento e desenvolvimento da massa. Sétimo, utilize claras em neve sempre. Eu te mostrei aqui métodos alternativos de bater uma massa de bolo, mas a técnica que eu mais prefiro é utilizar claras em neve. É infalível para deixar o bolo extremamente fofinho e não há segredo algum. O indicado é bater 3 claras em velocidade máxima por cerca de 5 minutos. Quando você perceber que está quase virando um suspiro, com picos bem firmes, é só reservar. Você também pode utilizar um garfo ou um batedor de claras em inox para bater as claras em ponto neve. Adicione as claras em neve sempre por último. Na hora de incorporar os outros ingredientes, mexa delicadamente com um garfo ou um batedor de claras. Tome muito cuidado para não desfazer a aeração. Oitavo, dê leve batidinhas na forma. É claro que queremos um bolo totalmente aerado, mas principalmente quando colocamos claras em neve, pode ser que fique algumas bolhas grandes no meio da massa. Após o tempo de preparo no forno, essas bolhas não sumirão. Aí você terá alguns buracos na massa e isso não é legal. Por isso, após colocar a massa na forma já untada, dê pequenas batidinhas sobre uma superfície. Utilize essas dicas no preparo do seu bolo, depois vem aqui e me conte o resultado. Eu vou adorar saber. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.